Mestrado profissional Sustentabilidade em Recursos Hídricos. Curso de capacitação profissional. Os modelos de gestão do Serviço Público de Saneamento Básico. Análise das limitações e potencialidades para a universalização deste serviço. Módulo 4, Gestão Pública, Companhias Estaduais de Saneamento Básico e prestação pelo município por meio de órgão próprio, autarquia ou empresa municipal. Inicialmente, vamos falar sobre as companhias estaduais de saneamento básico. Elas foram criadas a partir da década de 1960. Em 1971, o governo federal lançou o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLANASA, no qual propunha a criação das companhias estaduais de saneamento básico, às quais os municípios, para receber os investimentos federais, teriam que delegar a prestação dos serviços de água e esgoto. Elas foram criadas no formato de sociedade de economia mista, as quais o direito a voto são, em sua maioria, pertencentes ao Estado criador. 72% dos municípios, até o ano de 2020, delegavam prestação dos serviços a essas companhias estaduais, segundo a ABECOM, em pesquisa feita em 2021. Este monopólio, ele se justifica em razão dos contratos de programa, né? Os contratos de programa até o ano de 2020 era dispensada a licitação para que os municípios outorgassem os serviços de saneamento básico para essas companhias estaduais. Contudo, em 2020, houve uma alteração, né, com a Lei 14.026, que atualizou a Lei 11.445 de 2007, né, chamado de Marco Regulatório do Saneamento Básico, e com esta alteração foi proibida a celebração de novos contratos de programa. Retirou ainda a possibilidade de formalização de contratos de fato e da renovação dos contratos em vigor, e é exigido ainda a comprovação dessas companhias estaduais de saneamento básico, que elas comprovem a sua capacidade econômica e financeira para fazer os investimentos necessários à universalização dos serviços. As que não atenderem essas exigências deverão rescindir os contratos vigentes. Com a alteração realizada em 2020, agora as companhias estaduais de saneamento básico devem participar do procedimento licitatório em ampla concorrência com as demais empresas, públicas ou privadas, para poderem assumir a prestação deste serviço. As principais potencialidades desse serviço são as questões tarifárias, né? Como as companhias estaduais de saneamento básico não têm como intuito o lucro, elas podem oferecer tarifas mais vantajosas aos usuários. É isso que afirmou Reis e Carneiro em sua pesquisa realizada em 2020. Scriptori, em 2010, reforça a natureza social dessas companhias estaduais. Existe também a figura das chamadas tarifas sociais, que a maioria das companhias estaduais de saneamento básico utilizam. Nessas tarifas sociais, o consumidor de baixa renda ele paga um valor inferior, o qual é subsidiado pela própria SESB. Existe também a figura do subsídio cruzado, quando um município que possui maior arrecadação, maior receita, é utilizado nessa maior arrecadação para investir em municípios de menor arrecadação. Todavia, temos como limitações desse modelo a questão de eficiência e qualidade mesmo do serviço, né? Segundo Margulis, em pesquisa realizada em 2018, as empresas públicas possuem um índice de produtividade inferior ao das empresas privadas. Ademais, o índice de perdas por ligação é superior ao das empresas privadas. Reis e Carneiro reforça a questão da infraestrutura antiga e desatualizada dessas companhias estaduais que necessitam de investimentos. Já a prestação pelo município por meio de órgão próprio, autarquia ou empresa municipal, o segundo modelo mais utilizado pela administração. Até 2020, 25,7% dos municípios prestavam esses serviços através ou de órgão próprio ou descentralizando por meio de autarquias ou empresas municipais, seja sociedade de economia mista ou empresas públicas municipais. Então, só para vocês entenderem, né, o município ele pode prestar o serviço de forma
desconcentrada, né? Que aí ele vai criar um órgão público, um setor dentro do seu ordenamento, né? Dentro da sua pessoa jurídica, para prestar esse serviço público. Ou ele pode descentralizar, criando uma nova pessoa jurídica que irá assumir a prestação desse serviço. Essa nova pessoa jurídica pode ser ou uma autarquia ou uma empresa municipal, seja sociedade de economia mista ou empresa pública municipal. Dentre as limitações da prestação através de órgãos públicos, a prestação direta, centralizada da administração do município, existe a questão de não haver junção de investimentos, né? Então, é o próprio município, com a sua própria receita, que vai ter que arcar com as despesas de infraestruturas e projetos. Não há capital privado investido. Existe a questão de deficiência de pessoal capacitado, né? Se tratando de municípios menores, pode bater com a questão de não ter pessoas aptas para poder prestar o serviço, pessoas tecnicamente capazes para prestar o serviço, e também tem a questão de deficiência de maquinário e de infraestrutura. Heller afirma ainda que, se tratando dessa prestação centralizada pela administração, não há independência financeira, patrimonial ou operacional. Estão todos vinculados na mesma pessoa jurídica, né? E Peixoto afirma ainda que é muito comum, se tratando de órgão público, né, de setor dentro da administração, não haver a cobrança pelo serviço, o que incentiva o desperdício, além do mais, faz com que não seja possível ter valores para poder investir no próprio serviço, né? Já se tratando da descentralização, né, a prestação descentralizada através de autarquias, empresas públicas ou sociedade de economia mista, temos como potencialidades a autonomia jurídica, administrativa e financeira, a gestão plena dos serviços de saneamento básico, né, as áreas operacionais e finalísticas, maior controle tanto do desempenho quanto da sustentabilidade tarifária. A infraestrutura é mais ampla e apresenta maior qualidade comparada à prestação centralizada. Existe maior proximidade dos usuários com a administração municipal e há também a integração com outras políticas públicas. Essas informações foram tiradas de pesquisas realizadas por Arruda, Lima e Scalise em 2016, Heller, Coutinho e Mingotti em 2006. Como limitação a essa prestação descentralizada pelo município, Heller afirma a questão de, se a pessoa jurídica for criada em formato de empresa pública municipal ou sociedade de economia mista municipal, elas terão maiores custos com encargos e tributos, já que, se tratando de uma autarquia, as isenções, né, de alguns impostos para poder prestar esse serviço público. Então, como limitação da descentralização, seria a questão de descentralizar para uma pessoa jurídica de direito privado. A descentralização a uma pessoa jurídica de direito público, no caso das autarquias, não apresentaria esta limitação.